Estou aqui a convite do SASF Cachoeirinha para desenvolver com vocês a primeira edição do curso Crespos e Cacheados Sem Medo. Eu sou cabeleireira há 7 anos e há 3 anos venho me especializando em cabelos naturais. Atualmente eu atendo no meu espaço, que fica localizado no extremo leste da cidade de São Paulo, na qual a maior parte do meu público são homens e mulheres que passaram pela transição capilar. Durante esses 3 anos que eu venho me especializando, eu fiz diversos cursos com vários profissionais, entre eles os mestres dos cachos, a Bianca Ruma, na qual me especializei em cor, JP Freitas e Nativa Saboaria, com quem eu aprendi um pouco sobre cosméticos naturais. Atualmente eu curso pós-graduação em terapia capilar. Se esse é o seu primeiro curso, eu desejo a você que seja o primeiro de muitos e que com essa base de conhecimento você possa levar para a sua vida e que se apaixone por este universo como eu me apaixonei. Essas 4 semanas, os assuntos abordados por aqui serão diversidade, o mercado de trabalho, estrutura capilar, cosmética, técnicas de low e no poo, finalização, entre outras coisas. Eu espero poder colaborar com vocês, poder ajudá-los da melhor forma possível e lembrando que as aulas elas serão postadas aqui no canal do SASF no YouTube e nós teremos um grupo no WhatsApp também, da qual nós faremos as discussões e na qual eu tirarei as dúvidas. Sejam muito bem-vindos a essa jornada. Essa é a primeira aula do nosso curso Crespos e Cachos Sem Medo e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre história, sobre atendimento, mercado de trabalho, estética negra. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre história? O nosso país, ele viveu um processo de escravização, né, de pessoas negras que ocorreu durante a colonização, onde essas pessoas elas foram desumanizadas, inferiorizadas e consideradas úteis apenas para o trabalho. Fora isso, ainda tinham estudos depois que se iniciaram lá no século XIX e permaneceram até o século XX sobre diferenças raciais, com teses que inferiorizavam essas pessoas e que corroborou para a supremacia branca. Aqui no Brasil, essas teses elas sustentaram políticas de embranquecimento da população, que pregou a miscigenação como forma de evolução para os negros, logo evolução para a sociedade brasileira, né? Visto que a sociedade brasileira, a sua maioria, sempre foi composta por pessoas negras. Isso disseminou no nosso país o mito da democracia racial e a negação do racismo. Esse período da história, ele reflete até hoje como na forma, né, de um racismo estrutural, quando pessoas negras recebem menos do que pessoas brancas. Se a gente for pegar hoje, existem estudos que mostram que homens negros ganham menos do que homens brancos, que mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. E se a gente for fazer aí, né, um paralelo, as mulheres negras, ela tá aqui na base dessa pirâmide, né? Elas estão ganhando menos ainda do que os homens negros. Quando falamos em genocídio da população negra, quando mulheres negras sofrem mais agressões do que mulheres brancas e quando também são as mais preteridas, né? Aqui eu falo também de solidão da mulher negra. Não só isso, gente, hoje já existem até estudos que abordam a evasão escolar a partir do ponto de vista estético também. Quando crianças saem da escola porque elas não, hoje o que a gente chama de bullying, mas que antigamente se chamava de chacota, piada,
tiração de sarro, onde as crianças saem da escola por não suportarem toda essa pressão em torno de quem são, em torno da própria estética, né? Depreciando o cabelo, a cor da pele, aquele tipo de xingamento, né? Quando chama o cabelo de bombril, o menino de macaco, por conta da cor da pele dele, né? Alguns estudos já apontam que parte da evasão escolar também acontece por isso, não só pelo fato da criança precisar trabalhar porque não tem condição, enfim, por não ter acesso à escola ou pela escola ser muito longe, mas também por fatores estéticos. E por que falar de tudo isso num curso sobre cabelos crespos e cacheados? É porque é pela estética que as pessoas elas são afetadas, é pela cor da sua pele, é pela textura dos seus cabelos, não é verdade? Né? Quando a gente mora na periferia e sendo uma pessoa negra, dificilmente alguém aqui já não sofreu um enquadro, seja ele homem ou mulher. Essa supremacia branca constituída a partir da inferiorização de pessoas negras, né, pessoas pretas, suprimiu qualquer possibilidade de outro padrão estético de beleza que não seja o padrão estético eurocêntrico, ou seja, embasado, né, a partir de pessoas brancas, né, ou seja, o cabelo liso, traços finos, a pele clara e um corpo magro. E como isso impacta, né, na vida das pessoas, né? Além de tudo que eu já falei, tem aquele outro impacto que eu acho que ele é o mais direto, né? Além das pesquisas, quando uma mulher, por exemplo, precisa alisar o cabelo para poder arrumar um trabalho ou para poder ser aceita naquela vaga de trabalho, né? Quando pessoas negras são seguidas dentro de estabelecimentos comerciais por acharem que, pelo fato de ser negra, é uma pessoa suspeita. Quando a vaga, por exemplo, exige boa aparência, né? A gente sabe o que o empregador está querendo dizer com essa frase, né? Ter boa aparência. Esse padrão estético que por muito tempo ele foi instituído, hoje finalmente ele passa a ser desconstruído. Só que assim, essa desconstrução, gente, ela não começa de agora. Óbvio que o ativismo, né, nas redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, tudo isso ajudou para que as pessoas se fortalecessem e as minorias políticas, né, que não eram representadas nos meios de comunicação pudessem falar por elas mesmas, né, e chamar mais pessoas em torno dessa causa. Mais para frente a gente vai ver como que isso influencia na questão do empoderamento estético da mulher negra, ou melhor, das mulheres, né, quando elas passam a assumir os seus cabelos. Como eu havia falado, essa desconstrução, ela não começa agora, né? Lá na década de 70, o partido Panteras Negras, ele instituiu o movimento Black Power, que era um movimento a partir do empoderamento estético, né? Quando negros norte-americanos disseram, não, a gente não vai mais alisar o cabelo, né? A gente não vai mais se adequar a esse padrão estético de beleza de vocês, né? Nós somos pessoas negras e como tal, nós vamos assumir o nosso cabelo. Esse movimento ele reverberou no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Me parece que um dos primeiros a assumir esse cabelo crespo enquanto figura pública foi o Tony Tornado, né? Que na época dava início também ao movimento da Soul Music aqui no Brasil. E posteriormente, na década de 70, no Nordeste, o bloco afro Ileaê, né, quando também vai para a rua
com a música Que Bloco É Esse? Eu Quero Saber. É o Mundo Negro que eu venho mostrar para vocês. E por que o Ilê? Porque para mim é uma referência quando falamos em estética negra, né? Visto que foi um bloco, que foi o primeiro bloco negro na cidade de Salvador, a cidade com a maior população negra do país, mas que os negros, lá na década de 70, eles não podiam sair nos blocos da cidade, a menos que fosse para fazer a corda, ou seja, segurar os cordões para que os brancos pulassem carnaval. Diante dessa situação, né, vovô e sua mãe, Dona Hilda de Tolu, se indignaram e falaram, não, isso aqui tem que mudar. E aí falou, não, a gente vai criar um bloco negro, a gente vai criar um bloco afro. Então criou-se o Ilê. O Ilê, ele deu origem, né, a outros blocos afros também. Todos esses blocos como o Muzenza, o Malê de Balê, enfim, que também se permeiam pela estética, né? E a partir desse bloco, a cidade, os negros, né, da cidade passam a se posicionar, não se posicionarem, mas assumirem a sua estética, porque a saída do Ilê hoje é um feito na cidade. Quando todo mundo se embeleza para poder estar no bloco. Não é à toa que é chamado o mais belo dos belos, né? Como cantou Daniela Mercury. E por que isso, gente? Por que isso é tão importante? Porque é o primeiro bloco que tem um concurso chamado Deusa do Ébano, que virou referência para as meninas negras na cidade de Salvador, né? E olha o quanto isso é importante. Enquanto se está falando em Miss Brasil, em Miss Universo, que recentemente, né, o último Miss Universo foi coroada uma mulher negra depois de não sei quantos anos de concurso, né? O Ilê Aie já faz isso desde 1976, né? Quando cria-se o bloco e depois se institui a Deusa do Ébano com a Noite da Beleza Negra, né? E aí passa a influenciar todas essas meninas negras na cidade de Salvador. Tem ideia que durante a década de 80, né, com a Xuxa, todo mundo queria ser loira, né? Todo mundo queria ser paquita. E aí pensa, você ter um bloco negro, né, que vai eleger, né, vai coroar uma mulher negra, como a própria música diz, que vai reinar o ano inteiro. Então, isso se chama representatividade, né? E isso fez toda a diferença na cidade de Salvador ao longo de anos. Essa resistência a gente hoje também a vê na rua, quando a gente vê uma mulher com o cabelo trançado, quando a gente vê uma mulher, e homens também, de turbante, né? Isso é olhar para aquela pessoa e ver que ali tem um ancestral de luta que resistiu, né? E que continua resistindo mesmo durante todo um processo de embranquecimento da nossa população. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre aonde entra, como funciona esse mercado de trabalho de cabelos crespos e cacheados, alguns dados aí sobre essa questão em assumir os cabelos crespos. A Google realizou uma pesquisa, né, com base nas suas buscas lá, e descobriu o seguinte, nos aponta o seguinte, que 24% das mulheres entre 18 e 24 anos se reconhecem como cacheadas. Quanto mais velha é a mulher, mais difícil é para ela se declarar que o seu cabelo é cacheado. 1 a cada 3 mulheres diz já ter sofrido preconceito por conta do cabelo. 4 em cada 10 mulheres já sentiram vergonha de ter o seu cabelo cacheado. As buscas por transição capilar
cresceram 55% entre os anos de 2015 e 2017. 3 em cada 5 mulheres usam o YouTube para cuidar dos seus cabelos. Gente, o que essa... e ainda tem uma outra pesquisa encomendada pelo, se eu não me engano, pelo Beleza Natural, em parceria com a Universidade de Brasília, que diz que 70% da população brasileira tem alguma ondulação no cabelo, ou seja, que a população, 70% da população brasileira, ela não tem o cabelo liso, né? Apenas 30% da população tem o cabelo extremamente liso, os outros 70% tem alguma ondulação, né? Ou seja, tem mercado de trabalho e tem muito. Gente, nos últimos anos, né, como a própria pesquisa do Google aponta, as mulheres, o interesse delas por cabelo crespo e cacheado, ele vem aumentando, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que mulheres cada vez mais vêm deixando de alisar os seus cabelos. E isso demanda que os profissionais estejam preparados para lidar com essa nova fase do mercado, que não é moda, né? Junto com essa questão do cabelo crespo, né, do cabelo cacheado, das mulheres se assumirem, das mulheres se empoderarem, né, se reconhecerem como são, isso vale não só para o cabelo, mas aceitação com o próprio corpo, vem uma outra crescente também, que é a do mercado natural, né? Hoje a gente se fala muito na palavra natural. Hoje, se a gente olhar, as empresas já colocam lá que os produtos são veganos, não são testados em animais, né? Sempre vem alguma menção aí em torno dessa coisa do natural. E por que isso, gente? Por que essa mudança, né? E por que isso vem acontecendo? E por que o mercado ele tá tão atento a isso? Se a gente pensar que alguns anos atrás, eu lembro logo quando eu comecei o meu curso de cabelo, não existia, né? Há 7 anos atrás, não existia produtos para cabelo crespos e cacheados no mercado. Não existia, né? A Progressiva estava no auge, eu já não queria mais fazer escova no meu cabelo, né? E chegar lá no curso com meu cabelo natural, por vezes, nossa, era até uma afronta e todo mundo perguntava, mas você faz o curso, por que você não alisa, por que você é isso, por que você é aquilo, né? Só que para mim já não fazia mais sentido, né? A única marca que trabalhava, que tinha produtos, né, que tinha um apelo do natural, voltado, né, para cabelos crespos e cacheados, é uma marca americana, né, que inclusive está aqui no Brasil, né, até hoje. No entanto, naquela época só existia ela. Hoje ela tem concorrente, né, e concorrentes pesados. E essa marca, ela foi responsável por difundir o termo no e low pool, ou seja, essa marca, a dona dela, né, ela começou com produtos, ela mesma começou fazendo esses produtos e ela pesquisou, viu que o sulfato, né, a gente vai falar mais pra frente sobre formulação, mas ela percebeu que o sulfato, esse sulfato pesado que resseca o cabelo, ele não fazia bem para o cabelo crespo cacheado. Então ela retirou da fórmula e usou uma outra coisa que pudesse limpar o cabelo sem agredir tanto. Ela também descobriu que os ativos, né, os derivados do petróleo, né, que a gente chama os petrolatos, óleo mineral, parafina, silicone, tudo isso não tratava o cabelo e não surtiam um bom efeito, né,
enquanto tratamento para os cabelos crespos e cacheados, né? Então ela também tirou da sua fórmula. E aí instituiu-se o conceito de low e no poo. Isso, como só existia essa marca, né? E a internet começava a ganhar força, né? Ou seja, as pessoas já tinham tido aquele boom, muitas pessoas já tinham computador em casa, né? A conexão mais rápida, muitas pessoas também com celular. Dentro desse contexto, a internet ela explode, ela ganha, né, corpo aqui no Brasil. E aí, com a internet ganhando corpo, os canais no YouTube, Facebook, até mesmo o antigo o Orkut, já começava a ter esses grupos de mulheres ensinando umas às outras a cuidarem dos seus cabelos. Olha, eu fiz isso, deu certo, eu passei tal óleo, deu certo, né? E esse público também, ele se tornou extremamente exigente. Por quê? Porque ele começou a ler rótulos, né? Então, lendo rótulos, né, viu lá o que tinha e o que não tinha nos produtos lá da marca americana, que na época chegavam aqui caríssimos, a peso de ouro. Eu lembro que eu paguei acho que R$50 num vidro de um shampoo que não tinha acho que 30 ml, né? Para poder experimentar, para ver se era bom mesmo. E aí começaram a ler esses rótulos. E aí falou assim, peraí, aqui no Brasil tem uma marca baratinha que não tem petrolato, que era o Yamasterol. Né? E o Yamasterol hoje é tido como um creme multifuncional, mas ele por muito tempo ele foi o queridinho de muitas crespas e cacheadas, né? Até que o mercado começasse a observar esse movimento, ver, olha, elas estão fazendo resenha, olha, e aí assim, olha, tem demanda. E aí sim o mercado ele começa a produzir produtos para esses tipos de cabelo. Logo com a produção de produtos, vem também a demanda por uma crescente de cursos de especializações, né? Há 3 anos, quando eu comecei, era muito difícil achar um curso de especialização em cabelo crespos e cacheados. Hoje é um pouco mais fácil. Hoje já existe no mercado, inclusive, propostas de cursos profissionais da qual você não precisa estudar o cabelo liso, por exemplo, né? Totalmente focado no crespo e no cacheado. Mas por muito tempo não era assim. As escolas elas se atentavam tão somente a cuidar do cabelo liso. E por isso, né, por muito tempo as escolas ainda viverem esse currículo eurocêntrico, né, aí da qual só se ensinava a alisar cabelo, fazer luzes em cabelo liso, cortar cabelo liso, escovar cabelo liso, que hoje a gente tem uma escassez em profissionais para poder cuidar de cabelos crespos e cacheados. E quem faz isso, quem está no meio ali, que cuida, né, que trabalha, que tem espaço de beleza, hoje praticamente todo mundo se conhece ou já ouviu falar, né? Para vocês terem uma ideia de quão amplo é esse mercado e o quão carente também ele é de profissionais. E agora a gente, né, fecha aqui a nossa aula. Por que é importante falar sobre contextualizar a estética negra para vocês? Por que é importante da gente falar lá sobre um pouco da história do nosso país, né? Porque o mercado está mudando, a nossa cliente está mudando, né? E outra, a sociedade está mudando. Assuntos como racismo, feminismo, LGBT, fobia, né?
todos esses assuntos eles tiveram uma crescente de mais de 50% também em buscas no Google. Ou seja, as pessoas elas estão buscando também espaços que sejam diversos, que priorizem a diversidade, né? Que respeitem a diferença do outro. Então, por isso que é importante a gente ter essa noção do que foi, como esse passado reflete no nosso presente, para a gente poder se desconstruir, para a gente poder ter um espaço de beleza acolhedor, aonde a nossa cliente se sinta à vontade em vir, em estar, né? Eu recebo no meu espaço muitas clientes que falam que não gostam de salão de beleza, que para elas não dá, que é um espaço, é como se fosse um espaço extremamente hostil. E por que isso, né? Por que esse espaço é hostil? Porque muitas relatam para mim que a cabeleireira vira e fala: ah, por que você não alisa esse cabelo? Ah, por que você não dá um alisante nele? Ah, por que você não faz uma progressiva? Por que você não relaxa? Ou seja, não aceita a cliente da maneira que ela é. E muitas vezes ela não quer alisar, né? Ou então, quando ela entra num processo de transição, que ela fala que ela não quer mais alisar o cabelo, que ela quer tirar toda a química, a profissional lá do outro lado, em vez de apoiar, acolher e falar: olha, nós estamos juntas nessa. Não, você é louca, você é maluca, você vai ficar com esse cabelo? Você vai parar de alisar? Você vai ficar com esse cabelo de maluca? Gente, isso eu não estou inventando, isso é o que minhas clientes reportam para mim. Então, e por que isso? Porque essas profissionais foram formadas dentro desse padrão estético eurocêntrico, né? Essas profissionais não foram ensinadas a considerar as diferenças do nosso país, né? E principalmente a respeitar a individualidade de cada uma, né? Eu atendo hoje no meu espaço, que fica lá na Zona Leste, acredito que acho que 90% da minha clientela são mulheres com cabelos naturais. Dessas mulheres, acho que 90% também são mulheres negras, né? E que se sentem muito confortáveis, muito acolhidas, muito amparadas em estar no meu espaço, não só pelo serviço que eu ofereço para elas, mas também pela acolhida, né? Pela escuta, porque trabalhar com mulheres negras é isso, é a gente saber escutar, né? Abrir o nosso coração, né? E dar para ela o que ela não encontrou em lugar nenhum, né? O literalmente: preta, senta aqui que hoje eu cuido de você. Então, e esse cuidar, ele vai para muito além de você fazer um tratamento, vai além de você fazer a fitagem, sabe? É você literalmente tratar essa cliente como a mais importante do mundo, porque em outros espaços de beleza, essas pessoas elas não eram tratadas dessa forma, né? Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade racista. Então, se você quer trabalhar com cabelos crespos e cacheados, saiba que boa parte do seu público será pessoas pretas, serão mulheres negras, serão homens negros. E esse público é um público que é um público carente, né? Que vem de outros espaços a qual as pessoas não os respeitavam dentro da sua individualidade enquanto seres humanos e enquanto pessoas, certo? É isso. Eu espero que vocês reflitam aí sobre tudo isso que eu falei e que vocês possam desempenhar sempre o melhor trabalho. Lembrando que em África, cabeça, né, os povos iorubanos, significa Ori, e Ori é lugar sagrado, é um lugar onde habita divindades. Então, a gente está cuidando
de um espaço, de um lugar sagrado no corpo de um ser humano, né? E que traz com ele divindades. A gente está cuidando de divindades, né? E do sagrado. Certo? Essa aula fica por aqui. A próxima aula a gente vai falar sobre fisiologia capilar, tá bem?